A palavra do Senhor que vem ao nosso encontro nesta manhã, neste dia, do Evangelho de São Mateus, capítulo 17, os versículos de 22 a 27, Jesus faz aos seus apóstolos, ali na Galileia, o anúncio da sua morte, da sua paixão. E, já de se esperar, isso causa tristeza no coração dos apóstolos. Quando chegam em casa, em Cafarnaum, os cobradores de impostos aproximam-se de Pedro e questionam a Pedro: mas o mestre paga ou não paga o imposto? Pedro diz: paga. E detalhe, esse era o imposto do templo, que se pagava porque eles tinham que usar o templo para fazer as trocas das mercadorias, as moedas, para rezar, e tinha que pagar o imposto disso. E Pedro disse: paga. Quando chega perto de Jesus, Jesus olha para Pedro e fala: Simão, de quem que se cobra imposto? Dos estranhos ou dos filhos? Dos estranhos. Jesus, com essa pergunta, está deixando muito claro para Pedro a rejeição a qual Jesus está sofrendo. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Por isso, olham para ele como estranho, e por isso tratam como tratam qualquer outra pessoa. Jesus então diz: olha, vai, lança o anzol, vai pegar o peixe que você pegar o primeiro, abre a boca, lá tem uma moeda de prata, você vai lá e paga o dízimo, paga o imposto por mim e por você. E assim a gente não vai escandalizar esse povo. Veja, é muito interessante nós ligarmos, porque o Evangelho parece que tem dois momentos. Um primeiro que está falando da paixão de Jesus, e depois parece que muda radicalmente o tema, está falando do pagamento de imposto do templo, e parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas vejamos, há uma unidade muito profunda nesse texto, e ela, quando nós a percebemos, ela nos ajuda muito a refletirmos. Veja, o imposto verdadeiro que Jesus vai pagar não é a César, não é ao templo. O imposto verdadeiro que Jesus vai pagar, e olha as imagens que ele usa. Quem é que tem que pagar? Quem é filho ou quem é escravo? Quem é escravo. Filho não paga imposto. Olha então, para não escandalizar, essa gente paga por mim e paga por você também. E tudo indica que Pedro vai lá e faz esse pagamento. Mas qual é o pagamento de imposto que Jesus mesmo vai executar? O que nós ouvimos no início do Evangelho: a sua paixão. Esse é o verdadeiro imposto que ele vai pagar. Mas não vai pagar a César, ele vai pagar a Satanás. E qual é a mercadoria, a moeda que ele vai entregar nas mãos de Satanás, para que nós não vivamos mais como escravos, mas como filhos? O seu sangue redentor. Esse é o verdadeiro imposto que ele vai pagar. Por isso, há uma unidade desse texto, que faz o anúncio da paixão e o pagamento do imposto. Porque nós só fomos libertados da máxima escravidão. O nosso Egito terminou verdadeiramente quando Cristo foi crucificado. Quando nós olhamos o crucificado, o que nós vemos? O pagamento da nossa salvação. Então nós podemos olhar para nós e perguntarmos-nos: qual é o preço da nossa salvação? Qual foi o imposto que foi pago a Satanás, que havia nos escravizado, que havia nos acorrentado nele por causa do pecado? O sangue de Cristo. Por isso Santa Teresinha, quando imagina a paixão de Cristo, ela diz: eu queria estar ali na cruz, porque eu não queria deixar perder nenhuma gota daquele sangue, porque o sangue de Cristo é o preço de uma alma. Veja, olha como isso nos ajuda. Nós fomos salvos pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos resgatou.
Com isso, o que nós estamos dizendo? Olha o valor da nossa vida, olha a preciosidade da nossa vida. E o que acontece às vezes? Ignoramos esse pagamento. Ignoramos esse sangue precioso que já pagou pela nossa liberdade e ainda nos sujeitamos a vivermos como escravos. Não somos escravos, somos filhos, e filhos libertados pelo Filho. Por isso é um direito que nós temos que tomar posse dele e não aceitarmos vivermos sob nenhuma forma de escravidão. Sobretudo a escravidão espiritual, aquela que faz com que sentimentos de inferioridade, de indignidade, de não filiação divina, tantas vezes toma conta dentro de nós. Não podemos permitir isso. Por isso, hoje, não queremos nos perguntar como será que foi o pagamento dessa moeda de prata que Pedro pegou daquele peixe e levou para pagar o imposto do templo, para que eles pudessem entrar no templo, para que eles pudessem livremente ter acesso ao templo. A moeda verdadeira que nos dá direito ao templo, que não é o templo de Salomão, que não é o templo de Jerusalém, mas é o templo do coração de Jesus. Já está pago o teu acesso a esse templo. Esse lugar é teu por direito, porque o sangue deste mesmo coração de Cristo já foi derramado em nosso resgate. Hoje, diante dessa palavra do Evangelho, rezemos a nossa vida e peçamos ao Senhor a graça de vivermos na inteira liberdade de filhos de Deus, resgatados pelo sangue do Cordeiro. E nessa dignidade, assumamos a preciosidade da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.